Para dar início às atividades técnicas, pedimos aos componentes da mesa de honra que ocupem os seus lugares no auditório e solicitamos que permaneça à mesa o conselheiro Antônio Joaquim e o procurador-geral, Dr. Jens Prochnow, por gentileza. Para presidir a mesa, com a palavra, o Dr. Jens Prochnow, procurador-geral do Estado de Mato Grosso. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui presente nessa sessão. É a primeira vez que a Fórum vem a Cuiabá e faz esse evento, um evento grandioso, onde congrega profissionais de todas as áreas. Como bem falou o apresentador, de controlados e controladores, na verdade, orientandos e orientados, né, em prol de uma administração pública eficiente, célere e que possa atender os anseios do cidadão. Por isso que a advocacia e a minha pessoa, particularmente, sempre defende essa missão, essa atividade como futuro e também como exercício da cidadania. Hoje, brilhantemente, teremos aqui, nessa abertura, e muito agradável, a pessoa do Dr. Antônio Joaquim, conselheiro do nosso Tribunal de Contas, que vou traçar o currículo do prezado conselheiro. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduando em Direito pela Universidade de Cuiabá, UNIC, pós-graduado em Direito do Estado e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, deputado estadual de Mato Grosso, de 1987 a 1990 e de 1992 a 1994. Deputado federal de 1998 a 2000. Secretário de Estado de Infraestrutura de 1996 a 97. Secretário de Estado de Educação de 1999 a 2000. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de 2008 a 2009. Corregedor-geral da 51ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, presidente da Atricom. Bom, senhores, em resumo, esse seria o currículo do nosso palestrante. Obviamente, todos que estão aqui na capital, no nosso estado, conhecem o conselheiro Antônio Joaquim como grande conselheiro do nosso Tribunal de Contas e presidente da Atricom, que busca defender os direitos e a preservação dos direitos do Tribunal de Contas nesse Estado e no Brasil, o que deveras é relevante. Tenho visto realmente em algumas missões em Brasília, que coincidentemente nós temos nos encontrado em Brasília. Então, o presidente fará hoje o tema Controle das Políticas Públicas, nessa primeira sessão dessa conferência. E solicito aos prezados presentes que queiram fazer perguntas após a apresentação do conselheiro, que o façam por escrito e entreguem ao pessoal do cerimonial, que estará circulando ao redor das mesas, e que assim, ao final da apresentação do conselheiro, eu possa fazer as perguntas de todos que assim encaminharem à mesa. Conselheiro, o senhor terá aí, no máximo, 45 minutos, né? Mas se quiser estender, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu quero, no primeiro momento, agradecer ao Jens pelas palavras gentis que ele se referiu a mim agora na mesa. E quero agradecer realmente de forma muito sensibilizada a essa homenagem da Fora do Luiz Carlos, porque eu tenho certeza que foram mais de 5 anos de relacionamento e essa homenagem coroa esse relacionamento, que eu tenho também a convicção do trabalho que a Fórum faz no sentido do conhecimento, de trabalhar o conhecimento, de oferecer o conhecimento no Brasil afora. Com certeza é uma empresa nacional, respeitada e que tem uma relação muito produtiva com o sistema de controle externo no Brasil.
Então, muito obrigado, Luiz. Eu tenho certeza que a homenagem não é a minha pessoa, é a nossa associação e as políticas institucionais que nós temos realizado pelo Brasil afora. Muito obrigado. Eu vou gastar bem menos dos 45 minutos. Eu acho que a minha fala não passa de 20, 25 minutos. Eu quero, antes de começar esta palestra, explicar mais de forma conceitual essa questão do controle de políticas públicas, porque eu acho fundamental fazer essa diferença em relação à questão da escolha de políticas públicas, para não ter nenhum tipo de ruído de entendimento. Os tribunais de contas do Brasil têm consciência de que não nos cabe, não nos é de direito nem de atribuição constitucional escolher políticas públicas. Quem escolhe políticas públicas é quem tem mandato popular, quem tem representação popular. Então, as escolhas são legitimadas pela representação popular, através do voto, através do mandato. Então, cabe ao governador, ao presidente da República, ao prefeito, aos congressistas, deputados, senadores, aos deputados das assembleias e os vereadores escolherem, através dos processos legais que todos os senhores conhecem, as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, no sentido de fazer a escolha de como executará as políticas públicas no seu município, no seu estado e no seu país. Nós só vamos entrar agora, depois dessa escolha feita, no controle dessas políticas públicas. Escolheu fazer apenas escolas de período integral. Então, aí, a partir daí, nós vamos trabalhar se essas escolas estão realmente funcionando por decisão dessas escolhas feitas por esses representantes. Então, o controle de políticas públicas não tem nada a ver com escolha de políticas públicas. Nós temos o dever de ter esta consciência, de não nos imiscuir nesta atribuição indelegável, que é a atribuição do eleitor aos seus representantes. Feito as escolhas, vamos trabalhar no sentido de controlá-las. Eu tenho dito também, em todas as oportunidades, de que quem está na vida pública, quem tem a responsabilidade de gestão, e aí não somente o líder, o gestor, mas também acho que todo servidor público tem que ter o conceito da política, do que é a política, do que é o governo, do que é o Estado. Tem que saber que o Estado só existe para atender o cidadão. A instituição, qualquer que seja ela, qualquer nível de governo, só pode realmente justificar se ela for útil à sociedade. Se nós tivermos instituições públicas que não são úteis, que não têm sentido, elas devem ser extintas mesmo, devem ser retiradas do sistema de governo, porque só está dando prejuízo. Então, o Estado só existe para atender o cidadão. E essa obrigação, essa compreensão conceitual, ela é indispensável a qualquer um de nós que somos homens públicos. Então, existem 3 deveres que eu digo que são indispensáveis a essa atividade, que é o dever com a transparência. O segundo é o dever da boa gestão. Do jeito que os executivos de empresas privadas têm o dever da boa gestão, os executivos de atividade pública também têm o dever da boa gestão. E o que é mais importante no que se refere a nós, instituições de controle, é o dever da prestação de contas. Eu fico assim, meio constrangido, quando eu vejo algum gestor reclamar de prestação de contas. Gente, o dinheiro é público. Não se pode admitir que o sujeito use um dinheiro público e não preste contas. Então, a prestação de contas é uma necessidade que não se pode discutir. E não se presta contas a tribunais de contas, se presta contas à sociedade, ao cidadão. O tribunal é apenas um receptáculo disso, que organiza, que audita e que julga, mas a prestação é a sociedade. Então, qualquer pessoa que usa
aliás, que ocupa algum tipo de cargo público, tem que ter isso na cabeça. O dever da transparência, da boa gestão e da prestação de contas. Se tiver dúvida disso, vai cuidar de outra coisa. Monta uma empresa para ele, monta um boteco para ele tomar conta e ser o poderoso daquele negócio, porque está no lugar errado se não tiver isso bastante forte no conceito de gestão pública. Como disse, esse controle social, né, que a prestação de contas é feita pela sociedade, eu já tinha adiantado, o tribunal audita, fiscaliza, e o tribunal tem esse dever de estimular o controle social. Tudo que nós recepcionamos dos gestores, nós temos o dever de disponibilizar para o cidadão, numa linguagem que seja compreensível, num tipo de ferramentas que também seja usável, que o cidadão possa ser estimulado a acompanhar o dia a dia da sua cidade, do seu estado, do seu país, e fazer o verdadeiro controle, o mais importante de todos, que é o controle social, que no Brasil, infelizmente, é feito somente no voto. O controle social no Brasil se esgota no voto a cada 2 anos e de uma forma muito mecânica. A maioria das pessoas não lembra em quem votou na eleição anterior, passados 60 ou 90 dias. Que eu reputo isso é decorrente muito da indiferença e do analfabetismo político brasileiro. Então, mas os tribunais de contas têm esse dever de serem instrumentos de cidadania e propiciarem condições de estimular o cidadão a participar do dia a dia da realidade da sua cidade. Houve um processo de aperfeiçoamento do controle externo. Os tribunais de contas, não há como não se reconhecer no Brasil que do ano 2000, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal para cá, houve um avanço extremamente significativo na qualidade da auditoria e dos trabalhos dos tribunais de contas do Brasil. Eu diria que antes da Lei de Responsabilidade Fiscal e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria mais ou menos como se fosse antes de Cristo e depois de Cristo. Eu reconheço, com toda a transparência, de que antes de 2000, a maioria dos tribunais de contas tinha uma efetividade muito pequena, muito pequena. Transparência quase zero. Eram instituições muito fechadas, ilhadas, sem nenhuma perspectiva de crescimento, muito acomodada. E eu tenho que reconhecer isso, qualquer pessoa lúcida tem que reconhecer. Mas ninguém pode deixar de reconhecer que depois de 2000 houve um avanço muito acelerado, porque se você considerar apenas 13 anos, e os tribunais de contas que nós temos hoje no Brasil, eu diria que em torno de 15 tribunais, já estão num processo de excedência que, se comparado antes de 2000, é uma revolução. Uma grande parte dos tribunais do Brasil hoje ampliaram de uma forma muito significativa a sua atuação limitada à auditoria de legalidade. Uma grande parte dos tribunais do Brasil hoje está trabalhando com auditoria de resultados de políticas públicas, com definição de indicadores. Cada um tem um tipo de critério, algum tipo de protocolo, mas a grande maioria já tem extrapolado essa questão de ficar apenas preso à conformidade à legalidade. Uma grande parte dos tribunais de contas tem feito a auditoria concomitante, não é prévia. Houve um momento lá na história do Brasil que tinha auditoria prévia, era um absurdo, o gestor ia lá pedir autorização para fazer uma licitação. O professor Sérgio Guerra vai falar sobre discricionalidade, será muito claro em relação a isso. Era uma deformação de gestão. O gestor tem que ter, e deve ter obrigatoriamente, o poder de decidir o que ele quer fazer. Agora, a auditoria concomitante é acompanhando esse ato de gestão. Por exemplo, um edital de licitação que tem problemas, por que vai deixar fazer a licitação, assinar o contrato e executar a obra se ela eventualmente esteja superfaturada ou com vício insanável de direcionamento do edital? Então, a auditoria concomitante, junto com as medidas cautelares, que foi um avanço para os tribunais, ela tem esse sentido de evitar que você faça autópsia
Eu faço esse exemplo esse exemplo figurativo, porque ele é muito forte. Ao invés de fazer uma autópsia de um cadáver que já morreu, ou seja, uma conta que já está feita e acabada, você faz biópsia em células cancerosas para retirar aquelas ilegalidades, aqueles defeitos, e aí poder realmente fazer com que o ato de gestão seja perfeito e que não cause prejuízo ao erário e ao interesse público. Então, a auditoria concomitante, ela é uma excelência, ela melhora de uma forma espetacular a qualidade das auditorias que nós realizamos. E quem é bom gestor acha muito bom, porque sabe que a gestão, o ato de gestão, depois de auditado concomitantemente, dificilmente ele poderá dar problemas na hora do julgamento das contas dele, em definitivo, depois do balanço fechado no ano subsequente. E outro papel que causou essa revolução nos tribunais do Brasil é esse papel de orientação, quer dizer, as políticas pedagógicas dos tribunais de contas no Brasil afora. Quer dizer, essa grande maioria de tribunais tem tido essa preocupação de promover seminários, capacitação permanente, tanto interna dos nossos auditores, para melhorar a qualidade dos relatórios técnicos e das auditorias, como para os jurisdicionados, no sentido de aperfeiçoar a gestão, que nós reconhecemos que a grande maioria dos gestores, principalmente quem ganha os mandatos de prefeitos, de vereadores, tem muitas vezes a ignorância em relação ao processo de gestão pública. Então, os tribunais reconhecendo isso, estão com essa atividade em plena aceleração, no sentido de fazer o máximo de seminários de capacitação, ou seja, de orientação, para evitar que o dano seja causado pelo desconhecimento e pela ignorância. Dou um exemplo prático agora, ocorrido no mês de março, no dia 13 de março. Nós fizemos um convênio com o SEBRAE Nacional e, ao longo do ano passado, fizemos várias reuniões de planejamento para fazer um grande evento, como ocorreu no dia 13 de março, no Brasil inteiro, no sentido de capacitar os gestores em relação à Lei Geral de Micro e Pequena Empresa. Eu sei, a maioria dos senhores conhece, é uma lei revolucionária que propicia desenvolvimento econômico sustentável nos municípios brasileiros, porque garante que o grande consumidor da maioria dos municípios pequenos é o poder público, a prefeitura, e garante que a prefeitura compre do açougueiro, do padeiro, enfim, das microempresas da cidade e da região. E veja bem a situação de perversidade dessa lei. Depois de 6 anos dela estar em execução, não tem 20% dos municípios brasileiros que a cumprem. Menos de 20%, de 5.600 municípios, não chega a 1.000 municípios que a cumprem parcialmente. O que os tribunais fizeram? Uma parceria e fizemos um Dia Nacional de Capacitação da Lei da Micro e Pequena Empresa, ocorreu em 22 capitais, e qual o objetivo? Ensinar os prefeitos, os novos prefeitos, presidente de Câmara e todos os gestores, secretários, para que eles tenham o dever de cumprir a lei. A lei estabelece vários privilégios para a microempresa que contraria, em tese, legalmente, ainda uma linguagem jurídica, a Lei 8666. Mas é assim mesmo, a lei é específica. Ela permite até que se compre acima do preço, até 10%, se é do microempresário da cidade, e uma série de outros benefícios que a lei oferece para propiciar a condição do prefeito comprar da microempresa da cidade. Esse é um exemplo típico dessa atuação pedagógica. Então, vamos só multar ou penalizar de alguma forma o gestor que não cumpre a lei da micro e pequena empresa? Não adianta. Nós, nesse momento, nessa situação de perversidade, como digo, de que ninguém cumpre a lei, uma minoria enorme dos municípios, uma minoria enorme é uma contundência, uma minoria dos municípios que cumpre a lei, adianta só penalizar? Então, nós chegamos à conclusão, preciso de ensiná-los. Vamos tirar o ano de 2013 e o ano de 2014 para promover, ao longo do ano, seminários de capacitação. Aí sim, em 2015, nós vamos penalizar quem, mesmo depois de ensinado, ainda não tenha a decisão de cumprir a lei e priorizar a economia local. Então,
uma coisa indiscutível a evolução dos tribunais de contas do Brasil, demonstrando que é uma instituição indispensável à cidadania e à democracia. Não há democracia, né, como eu vou dizer, depois sem controle. Então, ainda no dia de ontem ocorreu que vazou aí uma história de um maluco aí que apareceu propondo a extinção dos tribunais de contas. Mas é um assunto que nós vamos debater com mais tempo. Eu estou dizendo aqui de coisas reais. Então, nós vamos, não é além de conceitual, de convicção, é do mundo real. Eu vou agora apresentar exemplos que ocorrem no mundo real, porque para demonstrar que é possível fazer isso, está sendo feito e cada dia daqui para frente um caminho sem volta e será feito de uma forma ampliada para que todos os tribunais possam fazê-lo. A experiência de Mato Grosso é importante porque vocês estão no Mato Grosso, são daqui do Mato Grosso e eu tenho certeza que tem muitos que não conhecem, às vezes, a extensão da experiência que nós já temos aqui há alguns anos. Eu era presidente do Tribunal de Contas em 2008 e, por decisão do nosso colegiado, num processo de planejamento estratégico, nós decidimos fazer avaliações de resultados. E aí, como fazer? É complicado, porque é preciso um protocolo, é preciso um conceito, é preciso uma fundamentação. E aí vamos contratar uma consultoria. Mesmo que nós temos um quadro de auditores concursados de altíssimo nível técnico, mas chegamos à conclusão que era necessária a contratação de uma auditoria para nos ensinar a fazer essa auditoria. Uma consultoria para nos ensinar a fazer auditoria. Fomos em São Paulo, no SEBRAP, que todos conhecem, Centro Brasileiro de Apoio à Pesquisa, uma instituição de 40 anos, e contratamos a professora, a socióloga Marta Resch, e ela criou uma equipe. Então, nós criamos que eu vou explicar lá na frente, um mecanismo, um protocolo de avaliar resultados de políticas públicas na saúde e na educação, e depois foi evoluindo para obras. Em 2009 entrou obras públicas, e em 2011, o ano passado, o ano atrasado, entrou educação, aliás, segurança pública também, como políticas públicas de avaliação. O que o TCE faz? Depois eu vou entrar em detalhes. Faz uma radiografia dessas políticas, isso subsidia o julgamento das contas. Quer dizer, neste momento, essas avaliações de resultados, elas estão ensejando recomendações, né, desde 2008, mas vai chegar um momento, nós achamos que não é hora ainda, de que além das recomendações já haverá punições, e legalizada pela emenda 19, hoje um dos princípios também da administração pública é a eficiência, além da legalidade e impessoalidade e tal, a eficiência é um princípio legal. Então, daqui a pouco nós temos legalmente condições de penalizar quem não tem resultados de políticas públicas. Então, subsidia julgamentos das contas anuais de governo e de gestão, subsidia o gestor no planejamento. Se ele é identificado que as políticas públicas dele estão ruins, ele tem condições de fazer um planejamento voltado a melhorado. E informa a sociedade sobre o que está acontecendo no seu município, se o gestor está indo bem ou se está indo mal em relação ao seu trabalho. O que a professora Marta Resch nos criou, nos propiciou, no sentido do protocolo de avaliar. Aí eu estou dizendo do mundo real, que o Tribunal de Mato Grosso já faz. Então, ela criou, nós na educação fizemos um foco de que tínhamos que analisar a oferta, né, do serviço, a permanência e o aprendizado. E na saúde, a atuação do poder público em relação a grupos específicos, gestantes, crianças, né, e doenças endêmicas. Então, esses foram os focos que nós tínhamos que trabalhar. E criamos um score que varia de 0 a 10, somado 10 indicadores. O score bom, que significa que está melhor do que a média do Brasil, e eu quero dizer que os indicadores que foram usados são todos indicadores de governo, não é nós que escolhemos, indicadores oficiais que estão disponíveis no Brasil inteiro pelos organismos oficiais. Então, quem está acima da média do Brasil é bom, quem está em torno da média é médio, e quem está abaixo da média, tudo em relação ao Brasil, é ruim.
Então, tem um score de 1 para quem está acima, meio para quem está na média e 0 para quem está abaixo da média. No caso das obras públicas tem que fazer análise realmente da obra, porque não tem indicadores oficiais. Então, você tem que ir lá furar o asfalto, você tem que ir lá ver a obra da escola, porque não há indicadores. Então, é questão de processo de qualidade mesmo, de fazer um trabalho de atuação mesmo, no sentido de averiguação. E segurança, que é a mais nova, novíssima, do ano passado, do ano atrasado, analisa a atuação do Estado, porque a segurança pública é mais voltada à questão do governo estadual. Aí está a questão dos indicadores de controle de políticas públicas, auditoria de resultados em educação. Eu sei que não vai dar para vocês lerem esses indicadores, mas eu vou citar alguns deles. Do lado esquerdo, essas letrinhas pequenas, estão os 10 indicadores de educação. O primeiro lá, taxa de escolarização líquida, de 15 a 17 anos. Taxa de abandono da rede estadual, ensino médio. Desempenho médio da prova objetiva do Enem, com correção de participação da rede estadual. Taxa de abandono da rede estadual. Taxa de abandono da rede estadual em relação à 4ª série, lá em relação à 5ª e 8ª. Nesse caso desse mapa que eu vou explicar, nós estamos avaliando taxa de reprovação da rede estadual, esse que está em azulzinho, da 5ª e 8ª série. Aí vem proporção de escolas estaduais com nota na prova Brasil matemática, proporção de escola com nota na prova Brasil português, proporção de escolas estaduais com nota na prova Brasil de matemática aí da 5ª série e também de português da 5ª série e da 8ª. Nesse caso desse mapa, o mapa faz parte também do visual de avaliação para que o cidadão possa acompanhar. Aí estão os municípios de Mato Grosso, esse é o mapa do Mato Grosso. Então, vamos avaliar a taxa de reprovação da rede estadual da 5ª e 8ª série em relação ao Brasil. Os municípios do Mato Grosso estão todos acima, ou 95% estão acima da média do Brasil. Ou seja, não há reprovação. Mato Grosso, o aluno passa. Veja aí que tem um município, 2 municípios em vermelho, que significa que estão abaixo da média do Brasil. O resto estão todos acima da média do Brasil. Ninguém reprova. Interessante. Mas aí vem a segunda avaliação. Proporção de escolas estaduais com nota na prova Brasil, matemática, da 4ª ao 5º ano, inferior à média do Brasil. O Estado todo, praticamente o Estado todo, estão abaixo da média do Brasil. Quer dizer, passa, mas a qualidade é muito indesejável nesse caso. É um exemplo da recomendação que se faz, que é preciso melhorar esses indicadores. Eu volto a repetir, esses indicadores são nacionais, são do governo federal, não é do tribunal, é avaliação comparado com a média. Então, você tem os alunos passando no estado todo e os alunos com as notas baixas no estado todo. Essa já é a questão da saúde. Aí também são 10 indicadores. Eu vou ler porque ninguém consegue ler. Taxa de mortalidade neonatal precoce, taxa de mortalidade infantil, são os indicadores. Desculpe estar repetindo. Proporção de nascidos vivos, de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, taxa de internação de infecção respiratória aguda, taxa de mortalidade de doenças do aparelho circulatório, nesse caso aí, taxa de detecção de hanseníase, razão de exames cérvicos vaginais, cobertura tetravalente, taxa de incidência de dengue, que também é muito alta no estado, incidência de tuberculose em todas as formas. Nesse caso, um dos indicadores que está sendo avaliado é a taxa de detecção de hanseníase. O Mato Grosso todo tem hanseníase. É complicado, é preciso criar políticas públicas para melhorar essa situação. Está todo vermelho, porque todos estão pior do que a média do Brasil.
O outro índice, incidência de tuberculose. Nesse caso já é uma situação melhor. Uma grande maioria dos municípios tem pouca incidência, todos, no caso, estão melhor, no caso da média brasileira. Mais um índice da saúde. Taxa de internação por infecção respiratória aguda. Também, na grande maioria, ou mais acima da média, uma situação confortável. Bom, em relação às obras públicas, não tem índices oficiais para obras públicas, pelo menos oficiais. A gente sabe que a qualidade das obras públicas no Brasil deixa muito a desejar, mas não há índice para você fazer comparação. Então, avaliar a qualidade das obras. Sistemas de obras, também um sistema criado no Mato Grosso. Veja que o Mato Grosso tem exportado coisas boas também, não é só queimada, derrubada, assassinato, tem coisas boas que têm sido exportadas para o Brasil. O Geobras é um sistema também implantado na gestão, que eu tive a honra de presidir o tribunal, que, na verdade, é um sistema de auditoria de obras públicas que inclui, que eu considero a grande inovação do Geobras, além de poder fazer fiscalização por satélite, quando são obras maiores, mas também a questão do módulo do cidadão. O Geobras é um sistema de auditoria, onde tem disponível na internet o edital, o contrato, depois de o contrato assinado, os pagamentos feitos mensalmente, a situação da obra física, financeira, enfim, todas as informações disponíveis ao cidadão, e aí o módulo cidadão. Então o sujeito vai lá no sistema de obras, na internet, o cidadão que mora em Sinop, e vai e vê a obra da praça em frente à casa dele. E vai lá, está no Geobras. A praça fez o edital de reforma da praça por 1 milhão, assinou o contrato para fazer esses e esses serviços. Estão lá detalhados nos contratos os serviços. E já se pagou 900 mil. O cara olha lá, a praça está tudo esburacada. Pagou 90%. Ele usa um sistema do modo cidadão, ou por telefone, ou por e-mail, ou por qualquer outro mecanismo, ferramenta, e manda fotografias ou um vídeo e enseja a necessidade do tribunal ir lá e fazer a auditoria em loco e constatar que a obra foi paga antes de terminar, por exemplo. Então, é um sistema sempre mais revolucionário. O Brasil inteiro veio aqui, pegou e está usando, uma grande parte dos tribunais, inclusive alguns países da África, aqui da América do Sul, o Peru esteve aqui. Enfim, é um sistema que eu gostaria que o DENIT um dia tivesse funcionando em todas as obras federais, principalmente as obras do PAC. E, por último, a questão da segurança. Essas atividades. Além dessa questão aqui, o Tribunal de Mato Grosso também fez uma campanha do aspecto relativo à garantia quinquenal. Se para o privado há um dever de garantia de 5 anos de qualidade de obra, por que o poder público é diferente? Então, a estrada que um empreiteiro faz, a escola que um empreiteiro faz, todos os problemas que advirem nos 5 anos subsequentes é de responsabilidade da empresa. E o tribunal está penalizando qualquer gestor que gaste, por carta convite ou qualquer tipo de autorização, recursos em obras que não perderam a garantia quinquenal. Um trabalho excelente, importante para todo o Brasil. Também cumprir a lei. Não se pode. Aqui o exemplo de rodovia. O sujeito entrega uma rodovia, no outro ano está cheia de buraco. O governo vai e paga para tapar os buracos, é ilegal. Avaliação da qualidade das obras de edificação rodoviárias, e no caso daqui, em Cuiabá, nós estamos avaliando a Copa do Mundo, produzindo relatórios mensais para que a população acompanhe aí. São relatórios extraordinários da situação física e financeira da obra, sem entrar no mérito. Isso será julgado da consolidação do contrato, da execução do contrato depois do ano que vem. Então, esse é um trabalho de resultados de políticas públicas na área de obras. Na área de segurança pública, que começou em 2011, eu quero ressaltar que todas essas ações,
elas estão sendo aperfeiçoadas, ainda não estão perfeitas, né? Cada ano que passa, estão sendo aperfeiçoadas no sentido de alcançar esses objetivos. Na questão de segurança, o objetivo é avaliar os fenômenos da vitimização e da criminalidade em 5 distintas regiões do Estado. Comparar a situação entre as regiões e o índice de variação, se é positivo ou negativo, né? Então, os indicadores, e aí também são indicadores do governo federal, são indicadores oficiais. O tribunal não inventa indicadores. Indicador, taxa de violência letal intencional, taxa de violência letal não intencional no trânsito, taxa de crimes contra o patrimônio, exceto veículos, taxa de crimes contra o patrimônio com veículos, taxa de homicídio de mulheres, taxa de homicídio de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, taxa de homicídio de jovens de 19 a 29 anos. São indicadores que estão sendo usados para você avaliar o nível de qualidade da segurança pública do Estado. É isso, Luiz. Eu não tem muito o que ficar estendendo, não. Eu só reitero aquilo que eu disse no início, que não há democracia sem controle. Quer dizer, quando o gestor se incomoda de prestar contas, ele está no lugar errado. Tem que mudar de profissão. Vai fazer outra coisa. Então, cabe a todos os tribunais do Brasil perseguirem esse objetivo de alcançarem esse estado de excelência, não ficarem presos apenas à conformidade e legalidade e realmente fazer controle efetivo de resultados de políticas públicas. Muito obrigado. Bem, conselheiro Antônio Joaquim, temos quem desejar fazer algum questionamento, por favor, para entregar para o cerimonial. Uma indagação. Como os controles externos e internos devem se manifestar quando se constatar ausência de atos de gestão sem interferir no modo de fazer que cabe ao gestor público? Aí seria omissão, né? Quer dizer, deixou de fazer alguma coisa que causou prejuízo, né, ao cidadão. A omissão também é motivo de atitude por parte da instituição de controle. Mas o prejuízo em si, eu acho que fica mais como subsídio para algum tipo de ação, para penalizar a omissão do gestor. E aí o MP é que vai, o Ministério Público é que vai decidir, depois do tribunal comunicá-lo oficialmente desse evento, a forma de penalizar. Me parece que seria esse o caminho mais natural. Eu acho que a pergunta é a questão da discricionalidade, né, que o professor Sérgio Guerra vai trabalhar isso com muito mais competência, com muito mais clareza. Eu gostaria até que, se o professor Guerra pudesse aprofundar mais depois nessa resposta. Aí poderia até perguntar se o Tribunal de Contas poderia analisar os motivos determinantes da realização do ato administrativo. Não sei se o professor deve abordar, né? Pelo menos judicialmente. Vamos deixar para quem entende. É capaz de discutir isso aí, né? Eu tenho essas convicções, Luiz. Eu sei do meu lugar também. Agora eu estou um doutor aí, mas eu tenho que ficar quieto. Uma outra indagação. As câmaras de vereadores vêm alterando as leis locais, liberando vereadores da prestação de contas, da utilização de valores públicos das, entre aspas, diárias. Houve alguma biópsia do TCE orientando os legislativos? Não, ao contrário. O TCE tem penalizado muitos vereadores aí em relação à questão de prestação de contas de diárias, excessos, né? O tribunal tem sido muito atento em relação à questão de diárias de vereadores. Não tem, quando alguma Câmara, porventura, se envereda por esse caminho, ela está sendo penalizada. Tanto o gestor, o presidente, como o beneficiário, no caso, quem recebeu a diária e não cumpriu a legislação na sua inteireza. Bem, conselheiro Antônio Joaquim, são essas as duas perguntas. Eu tenho convicção de que todos os presentes realmente tiveram
através da sua palestra, realmente o que faz o Tribunal de Contas no nosso Estado. Realmente, como Vossa Excelência falou, também exporta coisas boas, inclusive o próprio nosso tribunal. Eu tenho conferido isso, porque em 2009 fui um dos primeiros na Procuradoria do Estado, quando estava na fiscal, sem adoção, sem a chancela do titular na época, a adotar a transferência dos processos do Tribunal de Contas, das contas para a execução fiscal através da digitalização. Ou seja, tentando modernizar, tentando agilizar, tentando fazer economia nesse sentido. Quando o conselheiro Novelli era ainda corregedor-geral, e a gente entabulou essa, e hoje realmente é um resultado profícuo. Hoje não se tramita mais nada em papel. Também adotamos uma nota digital, que em princípio parece tudo novo, parece tudo problemático, mas aos poucos a gente vai se inteirando, né, funcionando. E uma outra também coisa que o tribunal fez foi o PDI, que eu espero que a Procuradoria logo também adote PDI, e nos ajude. PDI, já que um segundo, PDI foi uma omissão minha nesse caso, deveria ter sido penalizado por omissão. O PDI, naquela política pedagógica, de orientação, é um programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso, muito importante, que o presidente Novelli está executando desde o ano passado. É um sistema de capacitação para os gestores. O tribunal assinou convênio com os 20 maiores municípios de Mato Grosso, que representa em torno de 70% da população do Estado e 70% dos recursos municipais. E, por último, agora o governo do Estado aderiu com 3 secretarias, Saúde, Educação e Segurança. O que é o PDI? O PDI, também o tribunal contratou uma consultoria para ensinar o gestor a fazer o planejamento estratégico. Ensina como fazê-lo. O prefeito vem pessoalmente com os seus secretários e ensina a ele como planejar a sua gestão. Eles estão apaixonados, porque realmente todo mundo fala em planejamento estratégico, mas não faz. Então está lá. E também não faz no espontaneísmo, porque para fazer isso precisa ter orientação. É preciso de alguém que ensine, e a maioria do gestor não toma a iniciativa de contratar uma consultoria para ensiná-lo. Então, o tribunal está fazendo isso, está ensinando os gestores, esses 20 prefeitos, a fazer o planejamento, organizar a sua gestão, o seu futuro, e depois tem outra fase, que é tão ou mais importante do que a primeira. Vai e faz a capacitação dos conselheiros de todos os conselhos sociais da cidade, segurança, educação, saúde, todos eles, mais os sindicatos, ensinando esses conselheiros a acompanhar a execução dos orçamentos e do planejamento estratégico do seu gestor. Então, é uma contribuição magnífica que o Tribunal de Contas de Mato Grosso está dando para as prefeituras de Mato Grosso. Eu quero agradecer ao Yannis de ter me lembrado que eu esqueci ali na hora dessas políticas pedagógicas de um programa tão importante como esse. Realmente, pedagogia do Tribunal de Contas, né? Realmente. Conselheiro Antônio Joaquim, agradeço a palestra apresentada e declaro encerrada esta primeira palestra, e a editora Fora, através do presidente, Dr. Luiz Cláudio, na minha pessoa, está fazendo entrega a Vossa Excelência, agradecendo pelos trabalhos hoje apresentados, um certificado. Muito obrigado a todos.